Boa noite, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando aí pela IPP-TV, a sua TV missionária. Não se assuste, não é o reverendo Arival que está aqui hoje, mas estamos aqui hoje com mais um programa Você é um Missionário. Que bênção ter vocês aqui conosco, que maravilha ver a graça de Deus derramada na vida do seu povo. É uma bênção, irmãos, estar aqui com vocês, aprendendo mais, falando um pouco mais sobre essa questão aí do chamado missionário. E aí eu quero lembrar aos irmãos dos dois propósitos que esse programa tem para a sua vida. Primeiro, é o propósito de persuadir você, irmão, irmã que está nos assistindo ou que vai nos assistir ainda, a que você é um missionário. Existem missionários urbanos, missionários transculturais, missionários locais. Você é um missionário. Então, guarde isso no seu coração, se fortaleça no Senhor e entenda, internalize no seu coração e na sua mente que você é um missionário. Você foi chamado para fazer discípulos, você foi chamado para anunciar as boas obras da salvação. Então, um dos propósitos desse programa é fortalecer você, é persuadir você a estar buscando viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Que bênção, irmãos, que bênção, que maravilha entender que Cristo nos resgatou, que Deus nos elegeu e nos chamou para que pudéssemos falar das boas obras da salvação. Ensinar aos demais irmãos e irmãs, pessoas que estão ao nosso redor, que há um Deus no céu. Que há um Deus no céu que cuida dos seus filhos, que entregou seu filho para morrer por nós. Então, entenda isso, guarde no seu coração, você é um missionário. Mas também, irmãos, um segundo propósito desse programa aqui, como o pastor Arival sempre lembra, antes de começar o programa, é que nós estamos aqui para motivar você, para abrir um campo, um pequeno grupo, uma congregação no seu bairro, na sua cidade. Se ainda não tem igreja presbiteriana, você está convidado para poder abrir esse campo aí, abrir essa congregação, abrir esse pequeno grupo aí para trabalhar e crescer para o reino de Deus. Então, esses são os dois propósitos que nós fazemos esse programa. Primeiro, para motivar você, ensinar você, encorajar você a ser um missionário de Cristo, aonde você estiver. E segundo, para que você possa abrir um campo missionário, abrir uma congregação, abrir um grupo, um pequeno grupo na sua cidade, onde não tem ainda uma igreja presbiteriana. E aqui nós, da Junta Missionária de Pinheiros, nos comprometemos a dar todas as ferramentas aqui e capacitar você com os nossos cursos em EAD, para você aprender a como lidar com gente, a como ensinar a verdade do Evangelho, a como se aprofundar em conhecer os princípios bíblicos de pequenos grupos, de plantio de igreja, de revitalização de igrejas. Conte conosco aí para ajudar você nessa empreitada. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre discipulado, né? Será que nós podemos utilizar as redes sociais para discipular pessoas, ensinar pessoas, encorajar pessoas, motivar pessoas a buscar mais de Deus, a se aprofundar no relacionamento íntimo com Deus? A gente vai ficar, vai bater esse papo aí com o seminarista Marcos Melo aqui da nossa igreja. Ele, hoje, atualmente, além das demandas aqui da TV, que são muitas, ele também está, junto com o pastor Arival, responsável pelo Ministério de Discipulado aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, essa vai ser uma oportunidade de você tirar as dúvidas que você tem aí e a gente bater um papo sobre esse tema importantíssimo para a vida da igreja. Cristo nos chama, em Mateus, capítulo 28, os últimos versículos ali desse capítulo, a fazer discípulos. Então, que esse momento aqui, que esse programa aqui encoraje você a fazer discípulos. Irmãos, eu quero trazer um pouco de um devocional antes de começarmos esse bate-papo. Eu quero falar aqui em Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler aqui a partir do verso 12. Eu quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre o círculo virtuoso da vida cristã. Círculo virtuoso, não vicioso, mas virtuoso da vida cristã. O texto vai dizer o seguinte, lá a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, nós, quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós sempre vamos nos deparar com a parte doutrinária e a aplicação dessa doutrina, né? E aqui nós vemos, além de cartas como Filipenses, como Romanos, Efésios também faz isso, Colossenses aqui, Paulo também parte do pressuposto de Cristo e da importância de Cristo na vida daquele que foi salvo. E a partir do capítulo 3, ele vai dizer, portanto, utilizando a utilização dessa palavra, portanto, vem trazer agora a conotação prática do ensino de Jesus para a vida do crente. Por isso que Paulo vai trazer aqui, no versículo 12, esse revestimento como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos e afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, isso aqui nada mais é do que os dons do Espírito. E só quem pode ter acesso aos dons do Espírito é aquele que foi salvo pela graça de Cristo. Aquele que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo vai lembrar aqueles irmãos, olha, vocês agora salvos em Cristo, se revista, seja revestido por esses frutos que são do Espírito. E aí, através, irmãos, desses frutos do Espírito, Paulo agora fala que devemos suportar uns aos outros, devemos perdoar uns aos outros. E aí o nível de perdão que Deus cobra, que o apóstolo Paulo aponta aqui, é o mesmo perdão que o Senhor perdoou aqueles irmãos. E também nos perdoou. Irmãos, aqui nada mais é do que criando vínculos com as pessoas, vivendo dia a dia uns com os outros. E nada mais é do que isso, discipulado. Quando eu entendo que eu devo me revestir dos frutos do Espírito, eu entendo que eu vivo em uma comunidade dos santos, dos salvos em Cristo Jesus, que eu faço agora parte da família de Deus, e agora as pessoas que também foram salvas são meus irmãos, e eu tenho que conviver com esses irmãos, e eu tenho que aprender a lidar com esses irmãos, entendendo que devemos nos revestir dos dons, dos frutos do Espírito Santo. Eu agora sou uma pessoa diferente. Eu agora sou uma pessoa que sou moldada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu estou revestido com os frutos desse Espírito Santo. Então, irmãos, que bênção é essa que Deus, através de Jesus Cristo, nos dá em viver a vida cristã uns com os outros, suportando, perdoando com o mesmo perdão, ou com o mesmo nível de perdão que o próprio Cristo nos perdoou. E ele fala ainda, continua, olha, esse perdão, esse suportar um ao outro deve vir com o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Que bênção, irmãos, que bênção. Que a gente possa guardar isso no coração. Que o que deve pairar nos meus relacionamentos com os meus irmãos é o amor. Primeiro, é o amor que Deus tem por mim, que Deus tem pelo outro. E o amor que agora que eu entendi o amor de Deus, que na verdade Deus, Ele é o amor. Ele não apenas ama, mas Ele é o amor. Agora, aprendendo esse amor, agora eu devo despejar esse amor nos meus relacionamentos uns com os outros. Isso é vida cristã. Isso é cuidado mútuo. Isso é discipulado. Mas também, a partir do versículo 15,
O apóstolo vai trazer agora a perspectiva que a paz de Cristo, ele deve ser o árbitro do nosso coração. Irmão, a pergunta que eu faço é: o que tem sido o árbitro do seu coração? Os seus desejos? As suas vontades? Será que a sua decisão, a sua ideia tem que se sobressair de todas as outras? Paulo vai lembrar esses irmãos aqui, salvos em Cristo, que o que deve ser o árbitro dos corações dele é a paz de Cristo. Porque ele fala aqui, olha, porque nós fomos chamados em um só corpo. Então, se nós fomos chamados em um só corpo, que possamos ser agradecidos. Não resmungões. Não brigões. Não pessoas que só sabem reclamar, mas agradecidos. Porque antes éramos inimigos de Deus. Mas agora somos amigos, somos amados. Agora não estamos mais em guerra com Deus. Mas agora estamos em paz. A paz de Cristo deve rodear o meu coração. E o versículo que eu quero destacar aqui hoje, para que nós pensemos um pouco sobre essa questão do círculo virtuoso da vida cristã, é que, a partir do verso 16, Paulo vai trazer essa perspectiva de: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha como é interessante, irmãos, como o círculo virtuoso se apresenta nesses versículos aqui. Primeiro, Paulo vai lembrar aqueles irmãos que o que deve habitar ricamente em seus corações é a palavra de Cristo. E quando nós entendemos que o que deve habitar no meu e no seu coração é a palavra de Cristo, nós conhecemos mais profundamente esse Deus, nós conhecemos mais profundamente o que Ele tem cobrado de nós, nos ajuda, nos fortalece e nos ajuda a entender quem é esse Deus mais profundamente. E quando nós vamos para os provérbios, para o livro de Provérbios, nós vamos perceber que o autor dos provérbios, vai lembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pergunta é: como é que nós tememos a Deus quando conhecemos mais de Deus? Aqui está o ciclo virtuoso. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais a palavra dele ricamente está em nossos corações, mais ricamente nós conhecemos profundamente esse Deus, mais profundamente conhecemos e temos relacionamento íntimo com esse Deus, e isso nos faz temer mais a Deus. Isso nos faz entender o poder de Deus, a grandeza desse Deus que entregou seu Filho para morrer por mim e por você. E quanto mais tememos a Deus, mais temos sabedoria. E aí estamos habilitados a instruir uns aos outros e aconselhar uns aos outros mutuamente. Irmãos, é isso que é o ciclo virtuoso. Quanto mais eu me encho da palavra, quanto mais eu me aprofundo em conhecer os desígnios, a vontade do Senhor para a minha vida, quanto mais eu conheço o poder de Deus agindo na minha e na sua vida e em toda a humanidade, nós tememos mais a esse Deus. E por temer mais a esse Deus, nós nos aprofundamos e temos mais sabedoria em Deus. Estamos habilitados para discipular. Estamos habilitados para instruir os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Estamos habilitados para aconselhar esses irmãos em toda a sabedoria. E esse aconselhamento e essa instrução tem que vir com louvor a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão em nosso coração. Irmãos, o maior problema foi resolvido na cruz. O nosso maior problema foi resolvido na cruz. Que possamos
estar com os nossos corações cheios da palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações e que a paz de Cristo seja o hábito da nossa vida, do nosso coração, das nossas motivações, das nossas intenções, das nossas ações, desejos e pensamentos, para que Cristo seja glorificado e que tudo que nós fizermos, como o versículo 17 vai lembrar, seja em palavra, seja em ação, que possamos fazer lembrando de Cristo, lembrando da sua glória, lembrando do seu poder e dando a Ele, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, graças a Deus Pai. Então, irmãos, que nós possamos nos encher de Cristo, nos encher de sua palavra, para que possamos estar habilitados mais e mais em instruir e aconselhar, porque no final das contas isso se resume em discipular o irmão, discipular a irmã, discipular pessoas que precisam do conhecimento de Jesus Cristo, discipular pessoas que hoje estão cheias de dúvidas, cheias de preocupações em seus corações, mas que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que essa palavra, esse ensinamento, saia de nossas bocas e entre nos corações de nossos irmãos. Amém? Fique conosco, continue aqui conosco, nós vamos conversar aqui com o seminarista Marcos Melo, uma bênção do céu. E antes de passar aqui para essa segunda parte, eu vou passar um vídeo institucional da nossa Junta Missionária de Pinheiros, lembrando que continue doando para os poços, para as cestas básicas, muitas pessoas necessitadas, precisando de ajuda. Irmãos, como é abençoador para a vida daqueles sertanejos que estão lá no sertão do Nordeste, sem água, mas agora chegando a água, como facilita a vida deles. Então, continue ajudando, continue doando, continue sendo instrumento nas mãos de Deus para abençoar as outras vidas. Amém? Fique aí com o vídeo institucional da nossa Junta Missionária de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes, graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária.
A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPPTV, com quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando. Hoje está tudo novo, né? Estou aqui participando, né, no programa Você é um Missionário, com eles, com o nosso querido Samuel Lopes e o nosso seminarista Marcos Melo, e com vocês que estão participando aí de casa. Estou acompanhando aqui no chat, já vejo alguns nomes de pessoas que vêm acompanhando a nossa programação diariamente, pessoas conhecidas, Ricardo Reis participando, a Djane Galete, Francisca Figueiredo, a Evódia, o Marcela Mello está aqui com a gente, Vanderly da Silva, Ricardo Amati, Pedro Henrique e muitos outros nomes. Quero conversar com vocês durante essa programação, mas sabe o que eu quero? Se possível, e eu sei que vocês vão fazer isso, envie perguntas, participe, deixe sua mensagem, o seu recado, interaja durante essa nossa programação de hoje. Lembrando que nós teremos o nosso sorteio desses 2 livros aqui, ó. O Discípulos de Jesus, do reverendo Arival Dias Casimiro, e os Chamados para Liderar a Restauração, que é um estudo bíblico indutivo de Neemias, do livro de Neemias, também do nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Então, para participar é muito simples. É só você clicar no link que tem aqui embaixo do nosso chat e preencher seus dados e automaticamente você estará participando do nosso sorteio que acontece no final do programa. Então, participe do sorteio e participe da programação. Vamos começar então. Hoje o tema é discipulando através das mídias sociais e vamos agora ouvir o que esses 2 queridos, esses 2 servos têm para nos falar, para nos ensinar hoje. É com vocês. Isso aí, Tainá, obrigado aí pela presença especial. Você é uma bênção na nossa vida aqui. Então, gente, como a gente falou aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a discipulado, né? A utilização das mídias sociais para o benefício do discipulado, né? Então, a gente está aqui com o seminarista Marcos Melo, uma bênção do céu. Marcos, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que é discipulado? Beleza, Samuel, boa noite para você, Tainá e todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo na IPPTV. Muito bom falar sobre discipulado, bom começar conceituando discipulado, né? Porque é um termo muito conhecido em alguns meios, em algumas igrejas. Em outras igrejas, infelizmente, ainda é uma novidade, né? Mas eu vou definir aqui com a frase do nosso pastor, o pastor Arival Dias Casimiro. Nesse livro que a Tainá mostrou, que a gente está sorteando hoje aqui, né? Discípulos de Jesus, o pastor Arival tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, que fazer um discípulo significa produzir uma cópia de Jesus Cristo. Então, discipulado é isso. Discipulado é o ato de produzir cópias de Jesus. Ou seja, nós precisamos parecer com Jesus e ajudar pessoas a se parecerem com Ele também. E discipulado é também uma ordem do Senhor, né? Nós temos um texto muito conhecido de Mateus 28, que diz, ide por todo mundo, né? E a gente foca muito nessa questão do ide por todo mundo, vamos fazer missões transculturais, né? Mas a gente esquece de observar o contexto completo desse texto de Mateus 28, né? A partir do verso 18 ao verso 20, vou ler com vocês, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto nos mostra que o fazer discípulos, ou seja, o discipulado, ele não é uma sugestão, é uma ordem. O Senhor Jesus está dizendo, ide e fazei discípulos. E talvez você que esteja nos assistindo aqui vai dizer, eu nunca discipulei ninguém, nunca tive essa experiência, nunca fui discipulado por ninguém e nem sei como fazer isso. Durante o nosso bate-papo eu espero que você seja encorajado a fazer discípulos, a obedecer essa ordem, entender que esse é o mandamento do nosso Senhor Jesus e obedecer a essa ordem que é intransferível. Então, o Senhor Jesus não está dizendo assim, quem quiser, faça discípulos. Quem quiser, peça para o seu pastor, para o seu líder de jovens, líder de grupo de oração, fazer discípulos. Ele está dizendo que todos nós, se fomos alcançados por Ele, devemos falar do nome dEle, devemos ajudar outras pessoas a viver de uma forma que se pareça com Ele, né? Então, nós não podemos ter esse pensamento de que quem sou eu para fazer discípulos? Talvez as pessoas se assustem com isso, né? Eu sou cheio de pecado, por que eu faria discípulos, né? Eu não tenho essa capacidade, etc. Mas é interessante olhar para esse texto e ver que o fazer discípulos não depende de nós, né? O verso 18 começa dizendo assim, que Jesus se aproximou e disse para aquelas pessoas, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a autoridade do discipulado não está em mim, está no Senhor Jesus, né? Ele é quem tem a autoridade. Eu não estou fazendo discípulos do Marcos, você não está fazendo discípulos do Samuel, estamos fazendo discípulos de Jesus, né? Então por isso que todos nós, cristãos, podemos e devemos fazer o discipulado, né? Não é um convite, o discipulado não é um convite para seguir um mestre humano, para seguir homens, mas é um discípulo para seguir Jesus. E é interessante que esse texto, né, é traduzido assim, ide e fazei discípulos, mas uma tradução mais próxima do original seria assim, indo fazei discípulos. Ou seja, só há aqui um verbo imperativo, que é o fazei discípulos, né? Então o foco aqui está em fazer discípulos. E o Senhor Jesus diz, indo, ou seja, enquanto vocês estão caminhando em sua jornada cristã, vocês devem fazer discípulos. É na dinâmica da vida que se faz discípulos. Então é indo para a sua faculdade que você vai fazer discípulos, né? Indo para o seu trabalho, você vai fazer discípulos. Indo para uma viagem, indo publicar alguma coisa nas suas redes sociais, você está indo fazer discípulos, você está indo levar pessoas a conhecer mais a Jesus, apresentá-las à beleza do Senhor Jesus, de modo que elas fiquem tão encantadas e queiram dar um passo a mais, né? E conhecer com mais profundidade a esse Senhor. E o texto continua dizendo, né? Ensinando-os, no verso 20, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é isso que é discipulado. É ensinar aquilo que Jesus nos ensinou, né? Não é ensinar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo, não é ensinar aquilo que a minha família me trouxe de herança, mas discipulado é ensinar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. É fazer pessoas parecidas com Ele. E é também um modelo do próprio Senhor Jesus, né? Ele nos ensinou a como fazer isso na prática, né? Tem um texto muito, muito bonito de João 1,39, também queria ler com vocês. Se você está nos assistindo aí, está com Bíblia, convido você para abrir a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, no verso 39. O texto diz que Jesus estava passando e os seus discípulos lhe perguntaram assim, Senhor, onde o Senhor está morando, né? Onde o Senhor está hospedado? E no verso 39, Jesus responde, venham e verão. Então, foram por volta das 16h, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O Senhor Jesus chamou os discípulos para passarem um dia com ele, estarem juntos com ele, aprendendo ali na vida, no dia a dia, no cotidiano, ensinamentos preciosos. Olha que privilégio esses homens tiveram, né, de passar um dia com o nosso Senhor Jesus. E discipulado é isso. É um convite para que as pessoas façam parte da nossa vida.
né? O Senhor Jesus poderia muito bem responder o questionamento dele. Eu estou hospedado ali, naquela rua. Se vocês quiserem saber, é ali onde eu estou. Não. Ao ser questionado onde ele estava hospedado, ele disse: venham comigo, passem um dia comigo, sentem à mesa comigo, vamos conversar, vamos falar sobre a vida, eu quero te ouvir, tenho coisas para te dizer também. E esse é o modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. É vida com vida, né? Discipulado é isso. É passar tempo um com o outro, é vida na vida, né? E que a gente possa entender isso, né? E tomar isso como missão de vida. Discipulado é conhecer Jesus, ajudar outras pessoas a conhecê-lo, e o resto da vida nós devemos ser aprendizes de Jesus, né? Todos os nossos dias temos algo novo a aprender sobre o nosso mestre. Amém, amém. Que bênção. Foi um sermão aí. Mas bem oportuno. Empolgo falar sobre isso. Bem oportuno falar sobre isso, né? Você falando aí, Marcos, eu me lembrei aqui de uma viagem missionária que a gente fez para um bairro lá, né? De uma cidade. E a gente a gente tinha uma estratégia de evangelismo, né? A gente entrava fazendo uma pesquisa, e aí a partir da pesquisa nós falávamos do evangelho, e aí perguntávamos se a pessoa queria estudo discipulado ou não, né? Uhum. A gente não chegou a discipular aquela pessoa, aquela senhora, né? Tava eu e a minha dupla. Mas o que é interessante, Marcos, é quando a gente começou a ensinar da Bíblia para aquela mulher e trazer um texto simples do evangelho, e a gente ensinou para ela e fez ela ler aqui, ver o que o texto está falando. O que você entende sobre isso? Marcos, parece que os olhos dela abriram de um jeito assim. Nossa, então é tão fácil assim? É isso aqui que a Bíblia está falando? E, Marcos, isso me emocionou tanto, sabe? Vendo como dar tempo ao outro, parar para falar com o outro, para conversar com o outro, para falar sobre coisas espirituais com o outro. Como isso pode impactar a vida do irmão. E aí eu tenho uma tese, né? A tese é minha, não precisa seguir não. Mas se nós, de fato, discipulássemos e agisse como discipuladores para Jesus Cristo, muitos dos problemas do aconselhamento poderiam ser tratados no discipulado. Uhum. Não precisaria chegar ao nível de um aconselhamento, porque lá no discipulado também se aconselha, se ensina, se instrui, se corrige, confronta, mas também ama, mas também cuida, mas também encoraja. Então, é por isso que falar sobre discipulado é falar sobre vida cristã, né? Como você disse, vida na vida. Cara, que interessante essa frase, né? Vida na vida. E aí vem a segunda pergunta que eu queria te fazer. A gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas deixa de forma bem mais cristalina para a gente da importância do discipulado. Tá. Nós vivemos dias assustadores, né? Assim, essa semana, inclusive, foi uma semana de muito debate, muitas ideologias, né? Nós vivemos um mundo muito polarizado, pessoas com opiniões diversas e uma guerra na internet, nas mídias sociais. Até por isso a gente escolheu que o tema de hoje não fosse apenas discipulado, mas discipulado nas mídias, né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais no tema de fato, né? Em como a gente pode fazer isso através das redes sociais, das mídias digitais. Mas a importância do discipulado é justamente formar pessoas que conheçam de fato Jesus. Porque nós não podemos ser crentes rasos, e nós vivemos uma geração onde, dentro da igreja, existe um analfabetismo bíblico muito grande. As pessoas estão lá, frequentam dominicalmente, mas elas não conhecem com profundidade o Jesus das Escrituras. Muitas vezes elas ouvem uma pregação, elas leem uma meditação, um textinho, e acham que é suficiente, que elas já conhecem a Jesus. Mas quando elas lidam com algumas situações no seu cotidiano, no dia a dia, elas não sabem como resolver. Quando elas são confrontadas no seu trabalho a respeito de determinadas posições, elas não sabem explicar a razão da sua fé. Quando
na mídia explode um caso polêmico, elas não sabem a opinião bíblica a respeito daquilo, o que Jesus falaria, como Jesus se posicionaria, né, de que forma os ensinamentos que ele nos deu, deixou registrado em suas escrituras e estão à nossa disposição hoje, em nossa mão, na nossa língua, em diversas traduções, como a Bíblia responde a esses questionamentos. E o mundo está cheio de questionamento. O mundo tem diversas opiniões a respeito de diversas coisas. Eles acham que tem uma resposta, mas ao mesmo tempo eles anseiam por alguém que diga: eu tenho a resposta, eu tenho a solução para o caos que está acontecendo aí fora. Existe esperança. O mundo anseia por ouvir esse tipo de coisa. Então aí está a importância do discipulado. O discipulado visa criar crentes maduros na fé. Visa fazer com que o crente comum, ou seja, aquele que não é um pastor, não é um líder, não estudou um curso de teologia, não fez um seminário, saiba responder questões como essa do dia a dia. Saiba não estamos falando aqui de um diploma teológico, a gente está falando de comportamento, posicionamento, de saber expressar biblicamente, né, defender a sua fé biblicamente. Então, a nossa geração precisa saber quem é Jesus, né? Em Lucas 9:18, é um outro texto, eu vou ler rapidamente com vocês, um outro questionamento que Jesus faz aos seus discípulos, né? Lucas, capítulo 9, no verso 18, Jesus pergunta aos discípulos o seguinte: quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos respondem: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Ou seja, as pessoas não sabiam responder quem é Jesus. Alguns estavam dizendo que ele era João Batista, outros que ele era um outro profeta. E ainda nos nossos dias as pessoas não têm a resposta para essa pergunta. Algumas pessoas, né? Se nós perguntarmos na nossa roda de amigos, vizinhos, etc., quem é Jesus? Eles vão dizer que Jesus é um cara legal, que Jesus é alguém que ensinou coisas boas, é um grande político, alguns vão dizer, né? Mas poucos vão ter a resposta que nós vemos a seguir, a resposta de Pedro, né? Jesus continua perguntando: e vocês? Vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo, né? Pedro... Depois Jesus vai dizer que o próprio Espírito revelou isso a ele, né? Que não há mérito em nós sabermos responder o questionamento de quem é Jesus. Mas eu e você precisamos ter completa noção de quem era o Jesus bíblico. Não o Jesus que estão debatendo nas redes sociais, o Jesus que inventaram para satisfazer seus próprios anseios. E essa é a importância do discipulado. Formar crentes que saibam responder a pergunta: quem é Jesus? E saibam viver uma vida parecida com a dele. Uhum. Interessante falar isso, né? Que bom que esse tema está sendo mais abordado nos últimos tempos, né? Que a gente possa realmente continuar falando sobre o discipulado, né? Mas, Marcos, quando a gente pensa em discipulado, existe... Até eu vi uma pergunta aqui sobre classes de catecúmenos, né? A questão nós estamos chamados para fazer discípulos em todos os lugares, né? Mas também nas mídias sociais. Como pensar sobre isso? Tá. Isso é muito interessante. Até antes do programa a gente estava conversando sobre, né? Será que é suficiente apenas uma publicação no Instagram? Será que isso que mesmo à distância a gente consegue formar discípulos, etc. Mas a gente entende que as mídias sociais é uma ferramenta do nosso tempo, né? Que precisa ser utilizada a nosso favor de uma maneira sábia, e ela é como se fosse uma porta de entrada, né, para o discipulado. Se nós entendemos que fazer discípulos é influenciar pessoas a uma maturidade espiritual, e influenciar aqui, eu digo no bom sentido do termo, né, não no sentido de manipular pessoas, mas de assim, alguém olhar para a minha vida e para a sua vida e ser levada a querer, ser instigada a querer conhecer mais o Senhor Jesus. Se isso faz parte de um discipulado, eu creio que o nosso posicionamento nas mídias sociais, aquilo que a gente publica, aquilo que a gente fala, também pode atrair pessoas a Cristo.
também pode gerar no coração das pessoas a vontade, o desejo de ser parecido com esse Senhor Jesus. E hoje em dia, talvez entre os jovens, adolescentes, a profissão mais, se é que a gente pode chamar de profissão, mais cobiçada é de influencer digital, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão influenciando digitalmente, que têm muitos seguidores e o seu comportamento, aquilo que elas publicam, influenciam que ela come, que ela veste, influencia que ela acredita pessoas. da vida, da cosmovisão dela, né? Tudo Exato. isso influencia as pessoas que estão a seguindo, né? A gente acha que não, que é bobagem, mas assim, o que antes acontecia nas novelas, né, o que a pessoa usava na novela, no outro dia estava vendendo na rua, né? E hoje, assim, os influencers digitais, eles ditam a moda, eles moldam pensamentos. Mais para frente também a gente vai falar de como isso a gente pode falar um pouco mais, né, de como as redes sociais moldam a vida, impactam a nossa vida, moldam o nosso pensamento. Mas se nós, cristãos, não utilizarmos as nossas mídias, as nossas redes sociais para fazermos discípulos, existem alguém que está utilizando para fazer discípulos para outra coisa, para influenciar para um outro lado, né? E a gente precisa estar atento a essas coisas. Recentemente, o Instagram liberou uma função de criar um avatar. Eu até printei no dia que isso apareceu para mim, porque o avatar é um bonequinho, né, onde você escolhe o seu cabelo, os olhos, sua boca, etc. E você cria um desenho seu dentro do Instagram. E lá estava escrito assim, o Instagram atualizou, né? Essa é uma nova forma de ser você no Instagram. Escolha o seu avatar, crie o seu avatar. É uma nova forma de ser você. Ou seja, nas mídias sociais, as pessoas podem ser quem elas querem ser, né? Podem criar personagens, podem fazer o que elas querem ali dentro. Então, por que não mostrar quem de fato nós somos? Nós, cristãos, né? Nós que temos um comportamento fiel às Sagradas Escrituras, por que isso vai ficar excluído da minha atividade nas redes sociais? Porque isso não pode fazer parte dela, né? Pelo contrário, isso deve fazer parte. E as pessoas precisam ver não aquilo que eu estou inventando, não um avatar, não um personagem, mas elas precisam ver a minha vida como de fato ela é, né? Sem máscaras, sem filtros, mas se de fato eu tenho um relacionamento com Deus, isso vai transbordar e vai estar nas redes sociais também. Estava conversando com o pastor Ival antes de passar para a Tainá para saber como é que está aí o turbilhão do chat. Você compartilha para os seus amigos aí, para eles também participarem desse momento aqui conosco. Manda aí o link, rapidinho aí, o link para os grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. Então, fique à vontade aí. Pode usar essa ferramenta aí para compartilhar aí esse link desse programa para também as pessoas verem juntamente com você, tá bom? Talvez você não queira compartilhar para não dividir o livro, mas não tem problema. Vá, toda terça-feira tem esse programa e a gente está aqui para ajudar você também a se instruir e conhecer mais de Deus. Você falando aí, Marcos, eu estava lembrando no dia que eu estava conversando com o pastor Hernandes e falando sobre Calvino, falando sobre... Começa bem teológico. E as redes sociais e como é como Calvino... aí a pergunta foi, será que Calvino utilizaria as redes sociais, a internet como um todo, para falar do evangelho? E aí a tese do pastor Hernandes é que ele falou que sim, que ele era um homem à frente do seu tempo, então provavelmente ele utilizaria também as redes sociais para disseminar o evangelho, ensinar a verdade de Deus para as pessoas que puderem ter acesso a esse conteúdo, né? Então, essa é uma ferramenta poderosa que nós temos em nossas mãos e nós não podemos desperdiçar. Pessoas estão sendo discipuladas, ensinadas, pessoas estão sendo instruídas a viver o verdadeiro evangelho através das redes sociais, e por que não utilizar para a glória de Deus? Exatamente. Historicamente, nós vemos como homens de Deus utilizaram as ferramentas do seu tempo para discipular pessoas, para pregar o evangelho
evangelho para fazer o reino avançar, né? A Reforma Protestante, por exemplo, aproveitou, né, a imprensa, aquela grande revolução da sua época, para distribuir Bíblias, para botar a Bíblia na mão do povo, e isso foi fundamental para o sucesso da Reforma Protestante, né? Estudando a história da IPB, eu fiquei muito feliz de ver assim como o Simonton, né, o pastor presbiteriano que trouxe para o Brasil, né, o presbiterianismo, utilizou também das ferramentas do seu tempo e fundou a Imprensa Evangélica. Ele criou um jornal semanal chamado Imprensa Evangélica e através desse jornal ele alcançou muitas pessoas. E no seu diário ele escreve assim de como esse jornal dava trabalho, de como o jornal tirava o tempo dele. Ele até falava assim que causava-lhe grandes preocupações. Ele usava direto esse termo. O Imprensa Evangélica me causa muitas preocupações. Mas ele não desistiu do jornal, porque ele entendia a importância. Ele tinha essa visão. Então, por mais trabalho que desse, daquela época, sendo algo inovador, ele continuava ali com o jornal Imprensa Evangélica, porque ele sabia da importância de utilizar a ferramenta do tempo dele para alcançar as pessoas, né? Nossa do céu. Como é que tá aí o nosso público aí? Tá turbilhão de... Tá bombando. Muito bem. Eu tenho vários comentários aqui. A Ivonete está participando, ela disse que ela é missionária e ela ajuda a distribuir também os livros do Evangelho de João. O Ricardo Reis, ele utiliza a garagem da casa dele para ser um campo missionário também. Ele até colocou, né, que é um projeto aqui da IPP. O Otton Granado também de Avaí está aqui participando, a Ana Maria. Todos eles falam sobre a importância desse trabalho missionário. Mas eu gostaria de ler um comentário aqui do Vanderlei, aproveitando que tem tudo a ver com o assunto que estão conversando, que ele fez a seguinte questão, né? Fazer discípulos nas mídias sociais. Não corremos o risco de expor o nome de Deus, onde se publica tantas coisas banais? Qual a melhor forma de usar a mídia para falar de Jesus? Aproveitando essa, também complementando, a Marcela Mello, ela colocou aqui que se alcançarmos pelo menos uma vida com as nossas postagens em nossas redes sociais, para ela já valeu a pena. Eu acredito que para todos. Então, mas eu acho que é importante a gente responder essa pergunta do Vanderlei. Eu achei ela bem interessante, a questão de olhar a ferramenta que nós temos hoje, onde se tem tantas outras notícias e comunicações, e utilizá-la para fazer missões. Maravilha. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, né, a respeito de teatro, de arte e música, de como nós precisamos resgatar essas coisas, né, para a glória de Deus, de como nós podemos utilizar ferramentas como essa para a glória de Deus, mas a igreja abriu mão de estar presente no cinema, na televisão, no teatro, por esse ser um ambiente extremamente corrompido, né? O mundo tomou para si a arte, o mundo corrompeu e transformou em uma coisa promíscua, e nós começamos a demonizar a arte. Mas nós temos muitos pensadores que, caso você goste desse tema e gostaria de se aprofundar mais a respeito disso, né, como Schaeffer, Huckmacher, temos vários livros a respeito do dom criativo que o próprio Deus nos deu, colocou em nós, e de como nós, como imagem e semelhança dele, devemos expressar também através da arte, através da nossa criatividade, a glória e a beleza do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa obrigação, independente do quanto o mundo lá fora corrompeu essa área, né? A natureza inteira aguarda a redenção, e o nosso papel como crentes, como filhos de Deus, como conhecedores da beleza do nosso Senhor, é redimir todos os campos, né? Inclusive o campo artístico. Então, acho que se aplica a mesma coisa para as mídias sociais. Embora haja tanta poluição lá dentro, a minha função de cristão é gerar um conteúdo que o meu irmão possa consumir. Eu não posso dizer apenas ao meu irmão assim, olha, você pare de seguir determinadas pessoas, mas eu também tenho a responsabilidade de dizê-lo, siga essas outras aqui.
Existe gente na internet produzindo bom conteúdo, produzindo boa teologia. Existe gente na internet que vale a pena ser seguida, que vale a pena ler o conteúdo que ela publica. Então eu e você devemos ser esses geradores de conteúdo. Eu e você devemos ser aquelas pessoas que publicam coisas que abençoam o dia de outras pessoas, que falam a respeito do Senhor Jesus para outras pessoas, para que a nossa juventude, enfim, não só a juventude, né, mas para que os cristãos tenham a possibilidade de consumir conteúdos que o edifiquem, que mesmo no seu momento de lazer, mexendo no celular, eles possam ali estar vendo, estar ouvindo falar a respeito de Jesus, estar sendo lembrados do caráter, dos atributos do nosso Senhor Jesus. Então, por mais que a internet esteja corrompida, realmente o irmão tem razão em falar isso, mas nós precisamos estar ali, falando de Cristo, alcançando vidas e também edificando pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Bom, rapaz, é verdade. É verdade. A gente já está com um tempo muito corrido aqui. Eu queria chamar um vídeo aí primeiro, para a gente ver aqui rapidinho, e depois a gente volta com o sorteio, tá bom, Thay? E aí a gente faz uma última pergunta e a gente tenta encerrar aí nas considerações finais. Beleza. Passa rápido o tempo, né? Rápido demais. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Muito bem, que vídeo esclarecedor. E agora chegou aquele momento do sorteio. Lembrando que quem participou está tendo a chance dobrada, porque são 2 livros hoje no sorteio. E nós vamos começar. Nós estamos com os 2 livros do nosso reverendo Arival Dias Casimiro, Discípulos de Jesus e Chamados para Liderar a Restauração. Esse livro aqui, gente, é um estudo indutivo. Então, são 3 partes com estudo indutivo que vai te facilitar a entender tudo isso que foi conversado aqui hoje, que foi explicado para você. Então, vamos ao sorteio? Olha só, vamos lá, quem será o ganhador do Discípulos de Jesus? Tá rolando ali. Vamos aguardar. Deu uma travadinha aqui na tela. E por quê? É o Henrique Santos, Kátia Henrique Santos, que ganhou este livro e vai poder desfrutar de um momento muito importante, de uma literatura incrível. Que Deus te abençoe muito na leitura e no entendimento desse estudo de hoje. E agora vamos para o próximo sorteio. Vamos agora saber quem vai ganhar Chamados para Liderar a Restauração. Esse aqui, olha só, gente, ele é muito prático. Tem muitas perguntas, é a leitura. O estudo indutivo é isso, a leitura, logo em seguida, exercícios. E quem ganhou este livro é a Thaís Lene Cordeiro, que também teve a oportunidade de ganhar esse estudo.
esse livro. Lembrando que pode se fazer também em grupos, pode fazer sozinha. Fica aí a dica para você, depois que quiser reunir mais pessoas para dar continuidade nesse estudo de hoje. Mas nós voltamos a palavra com eles, com Samuel Lopes e Marcos Mello, para a gente encerrar, caminhando para o final desse programa de hoje que está tão especial. Legal, que legal. Parabéns aí que vocês ganharam esse livro aí, que esses livros aí sejam instrumentos para vocês se esmerarem mais e conhecer a Deus, a palavra de Deus e esses temas tão importantes como o discipulado e essa restauração à liderança bíblica, né? Marcos, o tempo já acabou. Tinha muito mais coisa para a gente falar. Talvez a gente possa fazer um outro programa aí para complementar esse nosso bate-papo. Mas você falou muito sobre essa questão de utilizar as ferramentas do nosso tempo para glorificar a Deus e em prol do reino dele. E aí eu queria que você encerrasse aí, falar um pouquinho sobre a importância do discipulado pessoal e externar um pouquinho para os nossos irmãos aí como é que nós estamos utilizando aqui e como é que o Ministério do Discipulado funciona aqui na igreja. Tá. Eu acho importante a gente frisar isso, né, de que quando a gente está falando de mídias sociais aqui, a gente não está isentando o fato da importância de você estar frente a frente, né, discipulado e discipulador. Vida com vida, como a gente fala, né, como a gente falou aqui, de você convidar alguém para tomar um café, de você ir na casa da pessoa, de ter momentos assim, presencialmente com alguém. Isso é muito importante, isso faz parte da vida cristã da igreja, de você congregar em uma igreja, conhecer os seus irmãos, acompanhá-los pessoalmente, né? Ou as redes sociais são apenas uma ferramenta, como se fosse uma isca, que vai te ajudar a alcançar pessoas e talvez pessoas que você não possa ter o privilégio de estar perto presencialmente, pessoalmente, né? Nós temos um discipulado aqui, por exemplo, às sextas-feiras, onde a gente tem gente do Brasil inteiro e até fora do Brasil participando desse discipulado, né? E as mídias sociais, a tecnologia nos permite fazer isso. Mas, claro, a gente sempre prioriza o contato presencial, né? Aqui na IPP nós temos utilizado uma forma que é pequenos grupos, através do estudo indutivo. Inclusive, esses 2 livros que nós estamos sorteando hoje aqui, nós utilizamos no discipulado. Inclusive as irmãs que ganharam aí podem iniciar um grupo de discipulado com eles, né? Quem não ganhou pode adquirir no site da nossa editora Ezion. Queria ter mais tempo para a gente contar com mais detalhes sobre como a gente faz. Ouvir a Tainá também, que é uma discipuladora aqui, para a gente compartilhar testemunhos, etc., né? Mas um fato é que a Igreja de Pinheiros tem utilizado não só as mídias sociais. Desde 2011 a gente transmite culto. Há 2 anos, a TV vai fazer 2 anos, agora dia 8. Estamos preparando uma programação especial, inclusive. Há 2 anos a IPP TV surgiu. Há 4 anos, mais ou menos, a gente tinha a Rádio Pinheiros Produções. A gente estava já trabalhando, movimentando as mídias sociais, mas sempre ao mesmo tempo que a gente estava evangelizando nas redes, utilizando a internet, que é um grande campo missionário, a gente também estava aqui, na igreja, crente com crente, um convidando o outro, posso caminhar com você, vamos fazer um estudo junto, vamos tomar um café, e sempre incentivando o crente a viver em missão, no seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que estão próximas de você. Todo final de culto é assim, a gente desce ali para o salão social e fica de olho em quem a gente pode se aproximar, quem eu posso chamar para tomar um café e para convidar a um discipulado, né? Então faz toda a diferença. A nossa vida, Deus não nos deu para a gente viver para nós mesmos, para os nossos próprios prazeres e vontades, mas Ele nos criou seres relacionáveis para isso, né? A gente deve fazer discípulos. Ser discípulo de Jesus, primeiramente, precisamos conhecer profundamente a esse Deus, a esse Senhor Jesus, e precisamos fazê-lo conhecido. Precisamos apresentá-lo a outras pessoas também, né? Isso é o discipulado. Ele não é um encontro, mas é um estilo de vida, né? E minha oração é que, após esse programa aqui, se você ainda não estava despertado para discipular e caminhar junto com pessoas, que você decida fazer isso. Não viva os seus dias somente para o seu ego, para o seu prazer, para as suas atividades, mas escolha... Então tá bom, né? Exato. Mas escolha compartilhar o seu tempo, que é o que nós temos mais de precioso hoje em dia, né? Nós temos tantas tarefas e tão pouco tempo.
mas escolha compartilhar o seu tempo com outras pessoas. Tem uma música que diz, né, eu não quero viver para mim mesmo, quero servir e amar o irmão, compartilhar e dividir tudo que eu tenho com você. E é isso que deve ser a nossa vida, né? Viver também para o outro, compartilhar com ele aquilo que o Senhor nos deu. Que bênção. A gente fica feliz com a sua participação aqui. Espero que muito do que a gente falou aqui possa ser absorvido. E uma dica que eu dou para vocês aí com relação a... Nós passamos um vídeo aí sobre um curso que o EAD lançou agora, né? Se você adquirir esse curso, você vai adquirir o conhecimento desse curso, você vai ganhar esse livro aí que a Thay, do Discípulos de Jesus, ele foi sorteado, e você vai ajudar com ações missionárias, né? Que todo o valor que nós do EAD arrecadamos, a gente reinveste em missões. Então, que Deus nos fortaleça, Marcos, para sermos discipuladores, né? Então, muito obrigado pela participação. Você também, muito obrigado aí, Thay. A palavra está com você. Muito obrigada. Que tempo precioso, que direção, que palavra especial para todos nós. Nós que temos a internet na palma da mão, essa ferramenta, e a gente poder ter essa orientação nesse momento. O Edson Barros colocou, não podemos deixar de congregar. Muitas igrejas estão ficando apenas no digital. Mas eu acho que ficou bem claro hoje o que foi dito aqui, porque essa é apenas uma ferramenta que também vem somar com o nosso trabalho como discípulos, como missionários, como povo eleito. Agradeço muito a sua participação, a participação de todos. Foram várias mensagens, muitos participaram aqui e participam sempre desse programa. Muito bom ter vocês aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. E até o próximo. Você é um missionário aqui na IPP TV. Tchau, boa noite.